Muito bem, pelo horário de Brasília, 17 horas e 37 minutos. Estamos de volta com o download da notícia segunda edição desta quinta-feira. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2026. Vamos abrir espaço agora para falar com o vereador Leonardo Alves, ele é lá do Parlamento de Rio Grande da Serra. Seja muito bem-vindo, boa tarde, vereador. Como o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, Gil? Como é que você está? Espero que esteja me ouvindo muito bem aí. Agradeço pelo espaço, tanto falando com você, tanto também com a Rádio Guardiã. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador, por disponibilizar esse espaço e conversar com a gente aqui com essa reportagem importante. Ouço muito bem, lhe vejo muito bem também. Então, vamos começar. Vocês voltaram aí, como todos os vereadores do país inteiro, depois de um recesso que a gente não chama de férias, porque a gente sabe que vocês não param de trabalhar, mesmo quando estão fora dos gabinetes. E aí eu queria que o senhor fizesse um balanço aí sobre a volta desses trabalhos, para que a gente depois possa entrar aí numa conversa mais ampla sobre os projetos, as soluções e os problemas em Rio Grande da Serra. Vamos começar pelo balanço na volta aí aos trabalhos depois do recesso, vereador. Legal. Bom, você mesmo falou, né? Quando a gente sai de férias, a gente não para de trabalhar. Então a gente está na rua praticamente o ano todo. Inclusive, dia 23, 24, ali pertinho do Natal, a gente estava na rua também conversando com os bairros, principalmente ali da Vila Nil, aqui existem vários problemas ali. Então a gente está sempre presente nesses momentos, independentemente de férias ou não. Nessa volta, a gente pegou alguns pontos para a gente começar a discutir aqui com os vereadores e juntamente com o executivo, né? Então, por exemplo, eu tive 2 requerimentos aqui que são muito importantes, na minha opinião. Primeiro, falar da limpeza da cidade, que a gente precisa realmente, é um ponto que a gente está abordando aqui, não somente junto com o executivo, onde eles precisam, de fato, ter uma alternativa para a gente fazer uma limpeza da cidade de uma maneira muito mais eficiente, mas os vereadores, os 13 por completo, estão com essa área para a gente conseguir mexer para dar uma outra cara para a cidade de Rio Grande da Serra. E aí eu trouxe aqui ênfase, principalmente na Rua da ETEC. A Rua da ETEC ali, eu sou um pouco suspeito, porque eu fiz 3 anos na escola, sou muito aluno, muito parceiro dos alunos lá, e para você passar ali, não só os alunos, mas também todo mundo que mora em torno da comunidade, é muito complicado, principalmente ali o bairro Novo Horizonte e o bairro do Jardim Encantado. Então essa foi uma das principais brigas, o principal requerimento que eu tive ontem aqui. E apresentar que foi aprovado e uma resposta. E apresentamos alguns requerimentos para tratar dos deslizamentos de terra que aconteceram lá no Jardim Santa Teresa, né? Tiveram vários problemas lá, principalmente ali no Jardim dos IPs, que precisam realmente a ação da prefeitura quer entender se é falta de mão de obra, se é cronograma, o que está realmente acontecendo ali, para de fato dar encaminhamento. Mas foi uma volta conturbada também por causa da Sabesp, né? Então, você mesmo com certeza deve saber que vai haver uma obra pegando São Bernardo, pegando Rio Grande da Serra, pegando ali Suzano, que vai transportar água, fazer a transposição. Então, logo na nossa primeira sessão do ano, nós já tivemos manifestações aqui. Então, foi um período ali que foi tranquilo, mas também teve ali pontos bons para a gente trazer para o debate, para a gente ver e colocar a cidade realmente em questão aqui da Sabesp, principalmente, porque vai fazer grandes coisas aqui na nossa cidade, nós precisamos de informações que ainda não temos. Segundo levantamentos feitos pela própria imprensa local, os principais problemas que vocês têm aí em Rio Grande da Serra é a pavimentação e infraestrutura, né, na questão de recapeamento aí das ruas, a limpeza e roçagem, porque muitas ruas, muitos pontos ainda tem muito mato, aquela coisa que acaba prejudicando, inclusive, a caminhada das pessoas pelas calçadas, quando a calçada existe. No mais, eles reclamam também muitas ruas de terra. E o saneamento, porque alguns moradores reclamam que tem até esgoto ao ar livre. Tudo isso confere com o que a imprensa local tem colocado aí nessa questão da zeladoria da cidade, vereador? Confere sim. É legal e importante a gente dizer que não é dessa legislatura. Já veio desde antes, né? Uma coisa muito importante que a gente tem que falar para as pessoas: não é dessa legislatura, mas hoje nós temos a responsabilidade, o compromisso
isso a partir de sermos vereadores, prefeito, vice-prefeito agora em mandato na cidade. Então a responsabilidade hoje é nossa de pegar todos esses problemas e a gente realmente arrumar. Então, pavimentação realmente é um ponto muito importante, mas a gente tem que deixar claro, a gente já inicia o ano, Gil, em déficit. Então, para a gente conseguir pegar do nosso tesouro, né, o dinheiro do nosso tesouro, para realmente gastar, para fazer pavimentação, é um pouco complicado. É por isso que a gente precisa muito dos nossos deputados estaduais e federais para mandar recursos para a cidade, destravar convênio, isso é muito importante. Inclusive, eu entreguei para o prefeito da cidade, no nosso último almoço, um projeto contendo ali algumas ruas para a gente asfaltar. É claro, se vir verba do governo federal e estadual, para a gente realmente conseguir fazer isso. Por isso que a gente vai tentar esse ano fazer algumas parcerias com os deputados, para que ali a partir de 27, 28, a gente conseguir com que áreas da nossa cidade sejam pavimentadas. A limpeza é muito importante a gente bater nessa tecla também, porque ano passado a gente ainda conseguia ver que alguns pedidos de alguns vereadores eram atendidos de uma maneira muito mais fácil. Se eu não me engano, tem uma palavra que é vacatio, não lembro qual que é vacância, está em vacância. E o que acontece a partir disso? Esse cargo, ele não pode, a partir do momento que a pessoa sai, entrar outra, porque ele está em extinção. Então, o que acontece? Esses profissionais foram saindo porque foram aposentando e não foram ficando nenhum outro para fazer. Então, por isso que hoje na cidade, eu sei que você vai pasmar que estamos 3 roçadores para uma cidade de 30 mil quilômetros quadrados. Então, olha o problema que nós temos. E aí, para a gente, a questão da rua de terra entra também na questão de pavimentação, exige dinheiro, existe verba e hoje nós não temos. Desse primeiro ano, e metade desse ano, vai servir para a gente colocar a ordem na casa, isso que o prefeito Aquília sempre fala. Imagina depois de privatizada. Essa é uma crítica. A gente sabe, vereador, que vocês têm a função de representar o povo aí na Câmara e fazer a fiscalização dos serviços que são prestados aí pelo Executivo. Como o senhor deixou bem claro, isso já vem de longo tempo e precisa de dinheiro, ainda que vocês façam a fiscalização, façam a cobrança, também tem que reconhecer que não é tão simples resolver esse problema com um número de efetivo reduzido, como o senhor disse, 3 roceiros para uma cidade desse tamanho, e também não tem dinheiro para asfaltar todas as ruas que a população acaba reclamando. Outra reclamação que também se tornou constante é que algumas áreas de lazer, algumas praças, alguns parques estão meio que abandonados e que usuários de entorpecentes acabam se aproveitando do abandono, do mato alto e até da falta de manutenção para se colocarem lá, causando também, além da manutenção e da zeladoria, um problema de segurança. Confere essa questão também, vereador? Confere também, Gil. O que acontece? Assim como a gente vem conversando sempre com o Executivo, sempre deixou muito claro que o primeiro, a metade do segundo ano é para colocar a casa em ordem, arrumar a questão do orçamento, até por isso que no primeiro ano nosso, quando o orçamento veio, previamente disponibilizado e pensado pela antiga gestão, era de 192 milhões. Quando nós pegamos o orçamento agora passado, o prefeito viu que realmente a gente não consegue arrecadar tudo isso, então já caiu em 5 milhões. O orçamento para esse ano é de 187, previamente pensado. E o que acontece? A partir do momento que você começa a arrumar a casa, você começa a ver quais são os pontos que de fato você pode fazer o investimento, principalmente entre a área de lazer. Hoje na nossa cidade, Gil, eu vou falar bem claramente com você, nós não temos áreas para a gente utilizar na cidade de lazer. Para não falar que nós não temos nenhuma, tem um parque linear que a gente consegue ainda fazer uma caminhada, ainda consegue fazer ali uma corrida, mas de resto não tem para jogar bola ou para fazer alguma outra atividade física. Um ponto importante para a gente deixar aqui, a gente tem a nossa quadra municipal, que ela é histórica aqui, ela vem de anos e anos, e sempre, o que acontece? Ela é muito antiga, a estrutura é muito antiga, e na última chuva que deu, caiu o telhado. E quando a Defesa Civil foi olhar, eles constataram que não é mais ali colocar mais uma telha, 2 telhas, 3 telhas. Vai ter que fazer a reforma totalmente do telhado, principalmente da estrutura lá de cima. E conversando com o pessoal da prefeitura, eles já estão vendo isso, juntamente com a Secretaria de Esportes. Previamente, parece que eles vão trocar toda a estrutura, já estão entrando com licitação, para que logo mais isso não aconteça. E a partir do momento que isso acontecer, obviamente a gente vai ter um espaço muito bacana ali. Eu sou atleta da cidade, aqui eu jogo na equipe adulto aqui da região da Serra de Vôlei, então eu utilizo esse espaço, eu sou cobrado pelos meus amigos, meus parceiros de treino que também fazem treino lá, então eu acredito que mesmo nós tendo
problemas que nós temos aqui na cidade, eu acho que a partir de agora a gente começa a destravar essas questões que, infelizmente, são ruins, né, no nosso município. Claro que a gente quer que ali na Rua dos IPs, ali na Santa Teresa, a gente tenha ali modificações, que sejam feitas ali reformas, manutenções, principalmente nos parquinhos da nossa cidade, porque as crianças utilizam bastante. E você sabe muito bem que a partir do momento que elas utilizam ali espaços públicos na cidade para brincar, para fazer uma atividade física, pode ser uma pessoa a menos no tráfico de drogas ou no crime. E essa parte do usuário de entorpecentes, até uns meses atrás, era muito mais problemático. Hoje, entrou uma nova equipe aqui em Rio Grande da Serra e eu vejo que mais e mais operações estão sendo feitas na cidade. Então, eu acho que é um ponto muito bacana, um ponto bom, que eu estou começando a gostar, né, a princípio, junto com o Coronel Navarro, o secretário, e o Caetano também, que estão lá na pasta da Segurança Pública. Então, nesse primeiro momento, eu acho que nessa parte dos usuários aqui na cidade, pode ter a tendência, assim, de haver uma diminuição. São em 13 vereadores aí em Rio Grande da Serra, se eu não estou enganado, é isso mesmo? Isso, 13 vereadores. O presidente é o Claurício Gonçalves Bento. Como que é a relação de vocês com o presidente da Câmara e como é a relação geral da Câmara com o prefeito Akira? Como é que está essa relação de vocês do Legislativo com o Executivo? Não, perfeito. O meu voto para o presidente da Câmara foi no Claurício Bento. Claro que houve uma articulação política para isso, mas eu confiei realmente na experiência dele para domar a cidade, principalmente no momento que a gente vinha de uma cidade que realmente estava revoltada com a política, então precisava de alguém de pulso. Ele tinha essa experiência, então acho que foi acertado ali entre a base do governo em colocá-lo. Teve o meu voto, tem a minha confiança. Realmente está gerindo muito bem aqui a Câmara Municipal. A Câmara em si com ele é totalmente tranquila, né? Não tem nenhum problema com ele. E quanto ao Executivo também não. É claro que sempre vai haver algumas ressalvas, algumas críticas, que é normal dentro do Parlamento. Eu acharia muito estranho se um vereador só batesse palma, só batesse nas costas do prefeito, da vice, de todo o corpo do secretário, porque para mim uma gestão, para ser eficiente, eu tenho que falar a verdade, tem que haver críticas, tem que haver pontos de discordância. E, por exemplo, essa é a minha relação com o prefeito. Quando eu preciso criticar, assim eu faço. Quando eu tenho que elogiar, assim eu faço também. E é assim, hoje o prefeito tem praticamente todos os vereadores dentro da base, hoje eu não vejo ninguém fora, ninguém batendo também com veemência no governo, então, tecnicamente, essa questão dos vereadores junto com o Executivo está muito tranquila. Jovem, né? O senhor é de 2002, se eu não estiver errado, o senhor tem 23 anos, é isso? 23 anos, eu cheguei a ganhar com 22, agora eu estou com 23. É o seu primeiro mandato como vereador? Meu primeiro mandato, graças a Deus, mas apesar de eu ser filho de um ex-presidente da Câmara, que também foi vereador aqui na cidade lá em 93, eu não entrei na política por ele ou porque ele me indicou algo do tipo. Realmente veio um chamado de Deus que falou, vai para a política para você conseguir mudar a vida das pessoas e por aqui eu tô. Felicidade aí para você, que você tem um futuro parlamentar muito grande aí durante toda a sua carreira como político. Para a gente encerrar, o senhor citou aí a questão da necessidade de emendas parlamentares junto aos deputados, né, estaduais e federais, principalmente nesse ano que nós estamos, ano eleitoral, que as torneiras parece que abrem um pouquinho a mais aí para os municípios. Vocês têm uma relação boa com esse pessoal aí da Alesp e também da Câmara Federal? Como é que está essa relação para trazer aí as verbas necessárias para que Rio Grande da Serra possa finalmente executar essas obras tão necessárias aí para a população, que o senhor deixou bem claro que é um trabalho longo, que necessita de verbas e que a cidade não tem recursos próprios para fazer. Por isso, vocês dependem muito. Como é que está essa relação com a Alesp, com os deputados estaduais e também com os federais, vereador? Não, legal você tocar nesse ponto aqui. Eles são extremamente importantes para a cidade. Tem diversos deputados que ajudam aqui o nosso município. Eu pensei em não não apoiar nesse momento um deputado que já tem mandato, né? Porque eu quero criar uma relação com ele até ele chegar e assumir esse cargo, porque eu penso também nas minhas pretensões políticas. Então eu quero alguém que realmente, quando eu precisar de dinheiro para a cidade, ele vai e envia. Quando eu precisar que destrave convênios
lá no governo do estado, no governo federal, ele vai lá, me ajude, auxilie a destravar esses convênios, fazer uma relação realmente muito pessoal, não levar apenas como política, mas como propósito. Então, a gente tem conversado com alguns deputados para, por exemplo, vai ter um pré-candidato, o deputado estadual, que é o Danilo Joan, que é o foi ex-prefeito de Cajamar, nosso parceiro, nosso amigo, né? Muito provavelmente não, eu afirmo aqui que eu vou ajudar ele aqui para ele chegar até a Alesc para ajudar a gente aqui nos nossos planos de 27, 28 e aí para frente. E aí o deputado federal a gente ainda está em conversas, né? Eu não sei se o prefeito aqui vai me chamar para conversar, para ver um nome muito viável aqui para a nossa região, ou então o próprio Danilo me apresentar alguém, mas eu estou de portas abertas para todos aqueles que querem realmente pensar em um projeto para a cidade de Rio Grande da Serra. Eu não quero alguém para garimpar voto e depois sumir, como alguns sempre fazem. E sempre frisar que o importante é a gente apoiar algum deputado que, de fato, ele vai conseguir ajudar a cidade, seja com dinheiro ou destravando alguns problemas, como eu já disse antes. Às vezes a gente foca muito, aí é uma crítica que eu faço, às vezes a gente tem ali uma posição ideológica, que a gente apoia uma fulano, vota no fulano simplesmente pelo pensamento que ele tem. Mas às vezes ele não traz R$1 para a cidade de Rio Grande da Serra, e quem sai no prejuízo é nós. Como eu sempre falei, o nosso déficit por ano gira em torno de 20 a 30 milhões, que a gente precisa repor esse caixa. Então, se a gente não tiver parceiros realmente para a nossa cidade, realmente é muito complicado. Então, por isso que a gente precisa muito dos deputados aqui na nossa região. Ronaldo Alves, de Rio Grande da Serra, falou aí sobre o balanço da volta dos trabalhos, os problemas de zeladoria da cidade, os projetos e tudo mais. Vereador, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção e respeito aqui da nossa equipe da Guardiã, e esperamos poder conversar mais ao longo deste ano aí sobre os projetos, as melhorias e tudo o que acontece aí em Rio Grande da Serra. Muito obrigado, suas considerações para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu que agradeço, Gil, muito obrigado pelo espaço, por toda a equipe aí, mando um beijo para a Gabi, uma excelente pessoa. Eu só queria falar que a gente vai continuar nossa luta, principalmente pela educação. A gente tem uma pauta que eu peguei hoje aí, das escolas estaduais aqui da nossa cidade, que estão com problemas, e semana que vem, se Deus quiser, eu estou lá na Alesp, para pedir que o FDE destrave, né, com a ajuda dos deputados lá, que ele destrave as verbas das obras para a gente conseguir fazer com que as escolas estaduais aqui na cidade de Rio Grande não parem. Vamos brigar aí para a gente ter a linha da ETEC, né, algo que eu sempre lutei, para que os alunos da ETEC tenham transporte gratuito, totalmente de graça, para irem para a escola, coisa que hoje, infelizmente, não tem. E podem contar com a gente, um mandato muito atuante, independente, que a gente vai buscar sempre prezar pela verdade e pelas pessoas. Então, eu só agradeço pelo espaço e mandar esse recado para as pessoas que sempre me apoiaram e pessoas que acreditam no meu trabalho. Muito obrigado. Deus, bom carnaval, a gente volta a falar em qualquer oportunidade. Muito obrigado, tá bom? Obrigado.